Moscou, uma cidade cheia de poder, luxo e história, mas longe das ruas conhecidas e dos pontos turísticos, começa um mundo totalmente diferente. Pátios abandonados, becos escuros e bairros que até muitos moradores evitam à noite. É exatamente nesses lugares que vou passar as próximas 48 horas sozinho. Sem contatos, só com minha câmera. Me pergunto, esses bairros são tão perigosos como dizem na internet, ou isso é só mito? Sim, amigos, hoje vamos para as chamadas áreas a evitar, onde é melhor não ir. E não vamos visitar uma área, nem duas, mas três. E a primeira área é o Distrito Guglianova. O Distrito Guglianova fica no leste de Moscou. É um dos maiores bairros da cidade, tanto em área quanto em população, no século XVII. No século XVII, Guglianova ainda era uma pequena vila, mas a partir dos anos 1960 foi incorporada a Moscou. Surpreendentemente, essa parte da cidade fica a apenas 9 quilômetros do centro. Eu poderia andar de táxi, que também é barato, mas em Moscou o metrô é um verdadeiro deleite. Por isso, ultimamente, só uso o metrô. Quando você chega aqui, vê logo uma ou duas babushkas vendendo seus produtos no metrô. Algo assim, claro, não sequer no centro. Agora chegamos à estação final, a última estação desta linha. E aqui supostamente é uma área entre aspas pior. Esse foi o primeiro bairro sobre o qual muitos me alertaram, e pra ser sincero, de certa forma eu entendi o motivo. Infraestrutura precária e blocos residenciais intermináveis marcavam a paisagem urbana. Minha impressão inicial foi distópica. Aqui nessa região também tem um arranha-céu abandonado. Vocês estão vendo, tem 132 metros de altura. Isso já foi um complexo de varejo e escritórios. E ele foi fechado. Acho que a situação econômica desse bairro também não é muito boa. Aparentemente não havia mais demanda. Vocês veem, está sendo demolido aos poucos. Isso antes era sim um prédio ocupado. Impressiona quantas coisas novas estão construindo aqui. Há corvos por toda a região, e por toda parte prédios altos e blocos residenciais, alguns bem modernos. Ou seja, claro, talvez essa área aqui não seja das melhores, mas vocês veem, esses prédios estão sendo construídos agora e parecem mais modernos. Parece que uma cidade completamente nova está surgindo aqui, e na verdade, essa sensação não está tão errada, porque esse bairro faz parte do programa de renovação urbana de Moscou, de 57 bilhões. Milhares de prédios soviéticos serão substituídos por arranha-céus modernos. Mas esses novos complexos residenciais são realmente tão modernos e tecnológicos? O que há por trás da fachada? Para descobrir isso, fui mais a fundo, até Kolyanovo. Vejam esses edifícios residenciais modernos. Aqui é ótimo para relaxar no verão. Vocês têm aqui um salão de beleza. Então, isso aqui é como uma pequena cidade, né? É assim que as pessoas vivem fora de Moscou, fora do centro. Sim, na sua própria pequena cidade. Vocês estão vendo? Aqui em todo lugar tem pequenas lojas. Você pode comprar cerveja, outro café bonito. Então, claro, você tem que gostar disso. Mas isso é, na verdade, se eu for sincero, sim, muito bem feito, né? E sim, na Alemanha existem conjuntos habitacionais e bairros que não se parecem assim. Vejam só, pessoal, isso está muito descolado. Vocês estão vendo isso? Esses cafés estilosos reúnem pessoas trabalhando juntas. É minha primeira vez nessas áreas. Mas sim, vocês podem ver de novo, esses lugares foram construídos aqui relativamente recentemente. Escrevam aí nos comentários, vocês conseguem se imaginar morando em um lugar assim? Ou não? E também tem bastante coisa aqui para as crianças. Eu acho que o parquinho também é muito bom, não dá para reclamar. Vou mostrar isso de novo para vocês, porque ao ver esses prédios e lugares abandonados, logo se pensa, que lugar horrível. Mas na verdade é bem tranquilo, na real é super moderno, para ser sincero. Como disse, eu também não gostaria de morar nesses prédios enormes. Acho que Moscou tem mais paralelos com Nova York do que vocês pensam. Com certeza há bairros em Nova York com clima semelhante, e aqui também há supermercados. Não são quiosques pequenos quaisquer, e sim supermercados grandes. O vídeo seria sobre as piores áreas de Moscou, mas quero testar isso de forma transparente e aberta, então o que é bom e o que não é tão bom aqui. Vocês veem, há áreas abandonadas que não são tão boas, mas fora isso, aqui tem de tudo.
Soube desse lugar por uma blogueira, Ellie from Russia, que há 4 anos gravou um vídeo aqui dizendo que era a área a evitar. E o interessante é que, na época, ela ficou exatamente aqui também. No vídeo dela, dá pra ver esse prédio e o laranja, mas fora isso, não tinha mais nada aqui, era só vazio, um espaço vazio. Ou seja, tudo isso foi feito aqui nos últimos 4 anos. Agora vocês veem como está e vou mostrar como era há 4 anos. Ou então, olhem isso desse ângulo aqui. Aqui vocês veem tudo novo. Aqui vocês veem os 2, 3 prédios dessa perspectiva, né? Agora deem uma olhada em como isso era há 4 anos. Isso me mostra que aqui em Moscou tudo tem que andar rápido. Menos burocracia e menos regulamentação de construção é o que eu imagino. Levantar tudo isso em 4 anos é igual ao que ocorre na China. Isso é inimaginável na Alemanha. Isso é inimaginável. É lindo aqui. As pessoas me disseram que essa região não é muito agradável, mas enquanto eu caminho vejo que é moderna, boa, mas tem muita construção. Sim, claro, tem muita construção lá. Essas casas aqui, muitas delas fazem parte do programa de renovação urbana. Aqui havia casas antigas, prédios de 5 andares e também só havia vazio. Por isso agora todo esse bairro vai ser construído. Entendi. Além disso, essa área foi meio decepcionante, mas de qualquer forma, não é uma área tão ruim quanto foi anunciado na internet. Mas sim, esta aqui é a primeira de 3. Agora vamos para as outras 2 regiões, mas antes de continuar, eu fiz um lanche numa cafeteria, só que tudo acabou sendo diferente do que eu esperava, porque eu conheci Igor. Primeiro, ganhei uma dose de vodka por conta da casa, que eu neutralizei com um pepino em conserva. Depois veio a próxima dose forte, de 40% de teor alcoólico, mas, infelizmente, o sabor não foi dos melhores. Ok, amigos, fora das câmeras ainda teve vinho do Porto e mais uma dose de vodka. Eu nem sei por que entrei nessa. Gente, estou realmente bêbado. Preciso dizer, foi pura hospitalidade. De graça, ele me serviu 3 ou 4 bebidas. Nesse estado, agora seguimos para a segunda área perigosa, chamada Birolioe Sapadnoe, que visitei. No Reddit, essa região aparece no subreddit Urban Hell, em português, Inferno Urbano. A postagem recebeu 1412 upvotes, ou seja, muita gente concorda com essa descrição. Um comentário nessa postagem chamou especialmente minha atenção. Eu passei minha infância lá nos anos 90. Lembro de 2 atividades típicas dos jovens nas ruas. Brigas entre bairros e observar cadáveres. Sinceramente, espero que esse comentário tenha sido só uma piada. De qualquer forma, esse bairro fica no sul de Moscou, a cerca de 60 a 90 minutos de trem do centro. Então, pessoal, cheguei bêbado aqui no sul de Moscou, 1 hora fora do centro. Sim, aqui no sul o ar é ruim, então ninguém quer morar aqui. A maioria prefere o norte de Moscou. E sim, por isso aqui é considerado uma área ruim, um lugar onde ninguém realmente quer estar. E se eu virar a câmera agora, vocês também vão ver o porquê. Vocês têm essas usinas enormes, dá pra ver como elas liberam os gases aqui, por isso dá pra imaginar como o ar é ruim. Aqui vocês veem que as pessoas simplesmente moram nos prédios residenciais, bem ao lado dessas usinas. E assim. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas pra mim o ar aqui também parece, pelo cheiro, não tão bom, pra ser sincero, um pouco químico. Mas tirando isso, à primeira vista, é só um subúrbio russo normal. Vocês têm aqui uma bandeira russa, uma escola, até as crianças brincam aqui no pátio da escola. Sim. Enquanto aqui, digamos, o negócio ferve. Na usina. E aí você pode passear por aqui. E como eu disse, pessoal, o principal problema são, como eu disse, essas usinas termoelétricas. Aqui também tem torres de resfriamento. Isso simplesmente não é bonito, o ar é ruim, mas fora isso, você pode passear aqui normalmente. Oi, tudo bem? Eu sou um vlogger. Inglês? Sim, um inglês. Eu escrevo sim. Como é aqui nessa área? Bem, ruim, né? Ruim, porque é incomum ter uma indústria assim aqui. As pessoas aqui são ruins. As pessoas sim, as pessoas são ruins, as pessoas são terríveis, mas vocês são bons. Sim. E ele é normal ou ruim? Não, o vento é normal. Normal sim, é normal. Obrigado. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.
Vocês veem, a juventude aqui é de boa, mas dizem que as pessoas da região não são tão legais assim. Tem gente ruim aqui na área. O que eu não faço por vídeos do YouTube, né, pessoal? Em vez de curtir meu tempo no centro no meu último dia aqui em Moscou, porque amanhã eu vou embora, eu viajo 1 hora para fora do centro para ver usinas de energia. Mas, também é interessante de vez em quando. É uma dimensão impressionante. Acho que se eu ficar na frente agora, dá pra ver o quão altas e grandes essas coisas são. Realmente, é uma visão marcante. Olha só, pessoal, o lugar pelo menos tem um mapa mostrando tudo o que tem aqui. Tem um parquinho, uma academia ao ar livre, parque para cachorros e aí você pode ver direitinho aqui o que dá pra fazer. No fim das contas, a região nem é tão ruim assim. Tem até ciclovia no parque. Só as usinas incomodam. Agora tem espaço no ombro. Vesde Klaus colocou a cadeira. É um teste. E as pessoas que moram aqui, isso não faz diferença ou não faz diferença? Quem mora aqui acha ruim, mas o parque é bonito. Aqui tem café. E o ar aqui é normal ou ruim? É normal. Eu mesma moro aqui. Eu gosto daqui. Ignorem as usinas elétricas atrás de vocês. Agora imaginem que é verão. Então isso aqui nem é tão ruim assim. Você pode se sentar. Sim, tem bancos por toda parte. A região está cheia de parques. Então já estou andando aqui pelo parque há 15 minutos. Ali tem um parquinho. Aqui vocês têm também uma quadra esportiva com vários equipamentos. Como disse, agora tudo parece um pouco triste aqui, mas no verão esse bairro não é tão mal equipado. Você pode treinar normalmente aqui, se olhar mais adiante, as pessoas estão sentadas lá atrás nos balanços e sim, todo mundo está junto. Sempre procuro ver o lado positivo das coisas. E sim, o primeiro choque com essas usinas é realmente avassalador, mas quando você se acostuma, acaba sendo tranquilo também. Ainda há pontos que podem ser destacados positivamente. Mas sim, eu não gostaria de viver aqui. Especialmente agora, com essa vista, acho que eu não conseguiria me acostumar com isso. Depois, seguimos de ônibus para o próximo bairro famoso e infame da capital russa. O lugar se chama Distrito Kaputnaya, e como vocês podem ver pelo horizonte, se é que dá pra chamar de horizonte, é uma área com forte presença industrial. Sinceramente, só levei vocês por aqui com narração em off porque não havia muito o que mostrar. A região tem um ar ruim, não é particularmente bonita, mas eu não achei nada perigoso e realmente não tinha nada pra ver. Ao lado da área industrial vivem pessoas comuns em casas e há parquinhos. A região parecia realmente normal, ou seja, não havia muito o que mostrar aqui, mas aqui também não se gosta muito de viver por causa do ar ruim. A quarta e última região deste vídeo é o distrito Ismailova, já mostrado há 2 anos, quando o foco era a paisagem urbana e o famoso mercado local. Curioso é que muitos migrantes e estudantes internacionais da África vivem aqui, gerando certa tensão entre alguns moradores. Agora tem tantos negros aqui, é um horror. Nós realmente não estamos acostumados com isso. Já a Ásia Central, eles são meio que nossos, sabe? A Ásia Central. Entende? Ásia Central. Turcomenos. Tadikas. Sim, da União Soviética. Mas agora há muitos indianos, especialmente no mercado, muitos árabes, e o rublo está barato. Particularmente notável é o estádio de Ismailova, onde hoje vivem numerosos migrantes. Originalmente, esse estádio deveria se tornar o maior do mundo, embora provavelmente poucos já tenham ouvido falar dele. A história por trás disso é bastante extraordinária. Na década de 1930, Stalin decidiu construir um estádio gigantesco nos padrões olímpicos. Estava planejada uma capacidade para cerca de 200 mil pessoas. O estádio não deveria ser usado apenas para eventos esportivos, mas também para desfiles militares. A construção começou em 1936, mas foi interrompida após apenas 3 anos devido à Guerra Soviético-Finlandesa. Logo após, com a Segunda Guerra Mundial, os recursos para esse projeto de prestígio acabaram de vez. Somente na década de 1960 o estádio foi finalmente concluído, porém em uma forma bastante simplificada e muito distante dos planos originais. Hoje, principalmente estudantes da universidade próxima treinam lá. O complexo do estádio abriga muitos migrantes, principalmente da Ásia Central. Como se pode ver, até 8 pessoas geralmente dividem um quarto em condições parecidas com as de um albergue, com vista para o estádio. As acomodações no estádio são consideradas uma espécie de alojamento improvisado para trabalhadores. Para alguns, o estádio é uma das poucas opções acessíveis para morar relativamente perto do centro de Moscou. Um dos motivos de tantos migrantes viverem e trabalharem aqui é o mercado Tchekizovsky, que foi um dos maiores da Europa nos anos 90 e 2000, empregando dezenas de milhares de migrantes.
Já estive numa área pior aqui há 2 anos. Hoje vimos outras. Preciso ser sincero, com o dia de hoje, a série termina. Porque claro que existem áreas aqui em Moscou que são cinzentas, que não são bonitas esteticamente e que talvez também não tenham uma qualidade do ar muito boa. Mas perigoso definitivamente não é. E por isso, sim, essa coisa de áreas a evitar ou bairros ruins em Moscou não faz muito sentido. Mesmo assim é interessante ver como talvez o russo comum vive. Sim, vive fora do centro aqui em Moscou, mas sim, esse vai ser o último vídeo, digamos assim, desse tipo aqui em Moscou. Também é legal, pois desmistificamos o mito de áreas realmente perigosas ou áreas a evitar em Moscou. Espero que tenham se divertido. Sim, apoiem o canal se inscrevendo, nos vemos em breve, até lá. Tchau.